Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre as estruturas de iteração. Até agora, em linguagem C, foram postados vídeos que trouxeram conceitos que permitem escrever programas que sejam capazes de realizar algumas operações básicas, tais como operações matemáticas, operações com a memória, operações com dispositivos de entrada e saída e fluxos diferentes de execução dada uma determinada condição ou condições. Existem outras situações a serem abordadas. Uma delas é programar para que a máquina execute N instruções de forma automática. Essas instruções que são executadas estão imersas em uma estrutura de repetição de processos, ou seja, uma estrutura de iteração. A estrutura de iteração trabalha a repetição de processos, inicialmente por meio de análise booleana, se é verdadeiro ou falso, com relação a uma certa declaração. Assim como nas instruções if, else e switch, das estruturas de decisão. Nas estruturas de iteração, nós utilizamos outras instruções, que são for, while e do while, para repetir os processos nas linhas de código que são inseridas por nós programadores. Abordaremos cada uma dessas instruções em vídeos específicos. Vamos entender por um fluxograma como funciona basicamente uma estrutura de iteração. Você faz uma declaração por atribuição, vamos dizer assim, por exemplo, x igual a um certo valor. Essa sua declaração ela é colocada para uma análise booleana, mas aqui, nas estruturas de iteração, essa análise ela é sempre referente a uma pertinência, se o seu valor pertence a um determinado grupo. E normalmente é um grupo numérico. Trabalhamos com intervalos numéricos. E o valor associado a x está contido naquele intervalo, então execute-se um bloco de comandos que agora eu vou passar a chamar de laço. Esse laço ele contém linhas de código, comandos em geral, como print, operações matemáticas, funções a serem executadas, todas desenvolvidas por você. E elas estarão numa mesma grade hierárquica que fica submetida à instrução que você escolher, se é for, se é while, se é do while. Após o laço ser executado, após todas as linhas de código que pertencem àquela grade serem executadas, então o processo ele volta para uma reanálise da sua declaração. Se sua declaração ela continuar sendo verdadeira, então o mesmo laço, a mesma quantidade de linhas de código que você criou, será executado novamente. E após o fim da execução desse laço, mais uma vez, haverá uma nova reavaliação da sua declaração. Ela continuar sendo verdadeira, o laço é executado de novo, as linhas serão executadas novamente. E o processo ele segue nesse círculo de repetição chamado loop. Ele executa, ele volta para a reanálise. É verdadeiro? Sim. Então executa de novo, ele volta para a reanálise. É verdadeiro? Continua sendo verdadeiro? Sim. Então ele fica nessa trajetória circular, vamos dizer assim, até que a sua declaração não atenda aos requisitos da análise booleana. Então fica a pergunta: minha declaração inicial foi um certo valor, mas mantendo esse certo valor, sempre não será verdadeiro a análise booleana? Existe um recurso que você mesmo insere, que é a atualização da variável. É uma associação que você faz através normalmente de uma operação matemática para atualizar a sua declaração inicial. Por exemplo, x igual a 10. Após a análise booleana, se essa declaração for verdadeira, o laço será executado e dentro do laço, entre as linhas de código que você gera, é muito importante você estabelecer uma atualização de sua variável. Essa atualização ela vai depender
da demanda do seu código, o que o código pretende trabalhar, ou quais resultados o código pretende gerar dentro de um assunto, certo? E daí, essas atualizações, elas são repetidas também. Assim como a execução do laço é repetida diversas vezes, então inclui as repetidas atualizações de sua variável. Aquela variável x igual a 10, ela vai assumir valores diferentes dependendo do tipo de atualização que você está fazendo. Haverá um momento em que a variável, o valor associado à variável da declaração inicial, ele não atenda mais ao requisito feito na análise booleana. E daí, o resultado será falso e haverá a interrupção do loop, a interrupção da estrutura de iteração, gerando assim as execuções de linhas que estejam fora dessa estrutura, gerando um resultado que irá seguir os rumos do seu código. Em uma visão mais próxima de um código, para construir uma estrutura de iteração, podemos perceber que quando construímos uma estrutura, nós percebemos três partes básicas, tanto para a instrução for quanto para a instrução while e a sua derivação, que é o do while. Vamos verificar aqui primeiro um pseudocódigo através da instrução for e percebemos que as três partes básicas são a declaração inicial que você faz, a inicialização da estrutura de iteração com a inserção da instrução, no caso aqui for, e a execução do laço. O laço ele sempre vem dentro do par de chaves em linguagem C e ele é submetido diretamente à instrução for, que fará a análise booleana da procedência ou não da sua declaração e das atualizações posteriores. A instrução for, vamos entender assim como uma função que faz análise booleana e execução de laço. Ela vai conter em seus argumentos uma estrutura de intervalo numérico, tá? Essa estrutura ela terá um valor inicial e um valor final. Esses dois valores eles vão criar uma estrutura de intervalo onde o valor associado à sua variável deverá permanecer para que o laço seja executado. À medida que o processo de repetição for sendo executado, dentro do argumento da instrução for, haverá atualização da sua variável x. E essa atualização ela dependerá dos rumos do seu código. Lembrando que existem diversos tipos de atualização da sua variável x. Até que essa variável, o valor associado a ela, o novo valor atualizado, não atenda às condições estabelecidas pela instrução for em seus argumentos, e a repetição do laço seja interrompida. Nós temos a instrução while, que é também semelhante à instrução for, com algumas diferenças sutis. Nós temos a variável inicial, a declaração inicial, x igual a 0, vamos dizer assim, e nós temos a instrução while, que possui em sua hierarquia, abaixo, o laço, que são linhas de código a serem executadas, dentro de um par de chaves. A instrução while, o argumento para o seu funcionamento, também envolve intervalo. Só que aqui ele apresenta apenas o valor máximo, até onde ou abaixo do qual as repetições podem ser feitas. E que sempre envolve uma operação lógica. Ou seja, enquanto o valor de x ele não for igual a um certo valor, ou não ultrapassar um certo valor, que está descrito lá no argumento de parada, as repetições no laço podem ser executadas à vontade. Podemos observar aqui que não estamos enxergando nos argumentos o processo de atualização da variável, pois ele fica justamente contido no laço. Ele precisa estar no laço. Senão, o valor de x ele nunca é atualizado, podendo gerar assim uma estrutura de repetição infinita. Ela não vai parar, a não ser que você
comande a interrupção da estrutura. Podemos observar também que a instrução for, ela trabalha com uma estrutura de intervalos definida. Valor inicial, um valor final. Enquanto a instrução while, ela trabalha com um valor máximo a ser atingido ou ultrapassado, para que a estrutura de iteração seja interrompida. E falando aqui sobre a atualização de variável, dentro de uma estrutura de iteração, a sintaxe ela não segue uma construção lógica vista em matemática. Por exemplo, se eu abrir um livro de matemática e ver a seguinte operação, x igual a x mais 3, eu certamente diria que há um erro de edição no livro. Realmente, em matemática, essa operação ela é considerada absurda. Mas em programação, essa operação faz muito sentido, uma vez que essa construção está associada também às propriedades de memória em conter valores que podem ser substituídos. Nós lemos aqui essa expressão da seguinte forma: x terá um valor associado, que é a soma do valor antigo de x mais 3. Em programação, nós entendemos dessa forma. Um exemplo ilustrativo disso, para termos uma melhor ideia, é um escaninho, um armário de escaninhos, ou guarda-volumes. Você tem ali um espaço seu, pode ser num local de trabalho, numa escola ou numa faculdade, onde você pode armazenar seus pertences. Você pode deixar uma certa papelada, alguns documentos lá, você sai, quando você volta, você tira esses documentos e armazena um prato de comida lacrado, o almoço, por exemplo. Você deixa lá. Houve a substituição do volume naquele espaço. E é assim que funciona a memória. Tanto a memória quanto esse armário aqui de escaninhos, eles estão aptos a receber valores, a substituir valores por outros. E essa mesma ideia ela é incorporada na expressão que está acima. Além da execução matemática, existe a execução lógica atribuída à memória. E como a atualização de variáveis ela é muito importante no funcionamento e os rumos de um programa, quando tratamos de estruturas de iteração, nós temos aqui uma tabela com sintaxes variadas que representam atualizações de variáveis nas operações de associação, no caso a linha 1, adição, subtração, multiplicação, divisão e identificação de resto. Esse último nós podemos ver na linha 6. Temos aqui as colunas operador, exemplo e resultado. O operador é justamente o que é inserido lá no código. E é o operador que representa que tipo de atualização estou fazendo. Temos aqui um exemplo que é colocado no código, é um exemplo mais amplo. Por exemplo, na linha 2, temos x mais igual a 3. A princípio isso não faz muito sentido, a pessoa não entende o que está acontecendo. Mas essa sintaxe ela representa uma operação matemática e lógica na programação que pode ser lida da seguinte forma: x é igual a x mais 3, ou seja, o valor de x agora assumirá um valor antigo de x mais 3. Na linha 6, que é a identificação do resto de uma divisão, nós temos x percentual igual a 3. Lendo essa sintaxe, fica da seguinte forma: o valor de x assumirá um valor e é o resto da divisão de x por 3. Devemos atentar aqui agora para as duas últimas linhas. Elas são muito úteis. Elas são muito utilizadas. Posso dizer assim, até na maioria das vezes em que você está programando. Nós temos a linha 7 com o operador mais. Esse operador ele faz o incremento de uma unidade. Temos aqui um exemplo, x ou mais x. Os dois representam a operação na última coluna. X ele será o valor antigo de x mais 1. Mesma coisa para a última linha, linha 8, menos.
aqui não é incremento, aqui é decremento, mas a lógica é a mesma. X menos menos ou menos menos x representam a seguinte expressão: o valor de x será o antigo valor de x subtraído uma unidade. Só que ficamos curiosos em saber que temos duas expressões diferentes para cada linha e que representam a mesma operação. Geralmente eles vão gerar o mesmo resultado, só que a ordem lógica da execução da memória ela se torna diferente. O x++ ele representa um incremento de uma unidade após a execução da linha onde esse x++ está. O +x ele faz o incremento de uma unidade antes que a linha onde essa expressão está seja executada. Isso é bastante sutil e se torna importante em algumas situações específicas. Vamos verificar como funcionam essas duas expressões que geram uma mesma operação, mas com uma ordem diferente. Temos um caso 1, vamos usar aqui o x++. Por exemplo, eu crio uma declaração, eu crio um valor inteiro para x igual a 10, e em seguida eu quero imprimir o valor de x. Só que no lugar de x eu coloco mais. Temos lá a função printf, temos a string, valor de x é 2 pontos. Temos a string de formatação, que é um símbolo que será substituído por uma variável que está após a vírgula. No caso ali eu coloquei x++. O que ocorrerá aí é que a adição de uma unidade, ela só será feita após a execução da função print. Ou seja, será impressa na tela a string com o valor de x antigo, que é 10, e o resultado é 10 na impressão. Ou seja, a atualização é efetuada após a execução do printf. No caso 2, nós temos o valor para x, também 10. E agora eu quero também fazer a impressão do valor de x. Só que agora eu coloco mais x. O que ocorrerá aqui é que antes da execução da função print, haverá a adição de uma unidade ao valor de x. E o resultado será 11. Essa execução ela será feita antes da execução da função printf. Antes de eu mostrar na tela, a adição já foi feita. Essa é a diferença sutil nessas duas expressões. Agora vamos a um exemplo. Gere e imprima uma sequência de números inteiros e pares até 100. Eu vou utilizar uma estrutura de iteração para gerar uma sequência de valores pares inteiros até o valor 100. Iniciando aqui o idle Gianni, eu vou primeiro inserir as bibliotecas padrões para trabalhar com o meu código. Include stdio.h, biblioteca padrão de entrada e saída. Include stdlib.h, biblioteca padrão para acionar funções em gerais no meu código. Eu vou salvar esse trabalho inicialmente, vou chamá-lo de pares.c. Eu vou inicialmente declarar minha variável, vou trabalhar só com uma variável que representará a sequência de números pares, int x. Eu vou inserir a função principal, onde meu código vai funcionar, que é o int main, e gerar aqui o par de chaves, onde o meu código será armazenado. A primeira coisa é fazer uma declaração inicial de x. Eu vou utilizar a instrução for. Lembrando que na instrução for, eu vou entrar em mais detalhes em outro vídeo, eu posso fazer uma declaração inicial fora da instrução, ou eu posso fazer minha declaração inicial dentro da instrução. A instrução for, ela tem essa flexibilidade. Eu vou colocar um valor inicial, x0, um valor final,
x menor ou igual a 100. Aqui está o meu intervalo, onde a minha variável precisa se estabelecer para que o laço seja executado repetidas vezes. E por último, no argumento, eu coloco uma atualização para x. X será igual a x mais 2. Eu posso fazer dessa forma, x mais 2, ou eu posso colocar a expressão de atualização em C, que é x mais igual a 2, que é o valor antigo de x mais 2. O próximo passo, eu vou criar aqui um par de chaves, onde ficará o meu laço, que é a grade de linhas de código que ficam submetidas à instrução for. No meu caso aqui, eu quero apenas uma instrução no laço, que é uma função printf. Eu quero apenas imprimir uma sequência de valores pares até 100. Então, a impressão será %d, que será representado pela minha variável x. E aqui o ponto e vírgula, que representa essa linha de código. Na exibição dos valores, eu vou precisar de quebras de linha para destacar o valor. Destacar bem o valor que está sendo impresso, o valor par, no caso. E este é meu programa. Ele apresenta uma sequência de valores de 0 a 100. E dentro dessa sequência, eu quero executar uma função print que imprima valores inteiros e pares, com uma atualização de minha variável x de 2 em 2 unidades. Eu vou compilar o programa e vou rodar esse programa. E aqui está a minha sequência de valores. De 0, 0 foi incluído na contagem par, até 100. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.